Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 214 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direito Ambiental 2. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Ativa o sininho para ficar sabendo das novidades e compartilha esse podcast com algum amigo que também tenha interesse. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e acessa nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai ver que está tudo novo, você vai conhecer a Editora Integrada, uma editora totalmente focada em você, concurseiro, que tem interesse em publicar aquele livro, aquela monografia, aquela tese que está na gaveta e que é tão importante de estar publicado no momento de uma prova de títulos. Você vai conhecer também o mapa do aprovado, esse curso que dá o mapa da tua aprovação, te ensinando a organizar um plano de estudo totalmente focado na tua realidade e com toda a estratégia necessária para encurtar esse caminho até a aprovação e posse. E claro, você também vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada e a mais de 100 planos de leitura. Material completíssimo, semanalmente atualizado, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos lá, tese 1. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorre de sua omissão no dever de fiscalização e é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Gente, a tese 1 é exatamente o texto da súmula 652 do STJ. Então vamos lá, vamos aproveitar essa tese para recapitular alguns pontos sobre responsabilidade civil decorrente de dano ambiental. Primeiro ponto, a responsabilidade civil por dano ambiental ela é de natureza objetiva, em regra. Onde é que está isso? Artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81. Beleza. E o Estado, professor, muda alguma coisa? Muda não. Responsabilidade do Estado em matéria ambiental também é de natureza objetiva. Tem exceção, professor? Tem, quando se trata de omissão. No caso de omissão, aí sim é necessário verificar se existe culpa. Então, se houve, por exemplo, uma falha no dever de fiscalização, que é exatamente desse tema que trata a tese, né? Responsabilidade civil da administração pública em caso de omissão no dever de fiscalização. Então, nesse caso, a responsabilidade ela é subjetiva, é necessário de fato demonstrar que houve uma omissão e essa omissão deve ter sido culposa, né? Deve ter existido uma culpa decorrente desse dever de omissão. E aí, gente, quais os outros pontos? Como se dá essa responsabilidade? Ela é solidária, então é uma responsabilidade solidária da administração pública que se omitiu do seu dever de fiscalizar, juntamente com aquele indivíduo que praticou o dano ambiental. Mas existe uma ordem de preferência na execução. Esse é o ponto-chave. A responsabilidade é solidária, mas a execução é subsidiária. Então, imagina que determinada fazenda está cometendo ilícitos ambientais, destruindo a floresta, e a administração pública está omissa no seu dever de fiscalizar. Qual vai ser a responsabilidade? Tanto da fazenda quanto da administração. De forma solidária, os dois respondem pelo total do dano, mas a execução é subsidiária, então você tem que primeiro tentar executar a empresa que causou dano ambiental, no caso aqui a fazenda, e só depois, em não sendo possível, é que o Estado vai ser responsabilizado. Tese 2. A responsabilidade do Estado por dano ambiental decorre de sua omissão no dever de controlar e fiscalizar nos casos em que contribua direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o agravamento, consolidação ou perpetuação. Essa responsabilidade é objetiva, solidária e ilimitada.
Professor, estou entendendo nada. Você acabou de me dizer que no caso de omissão do Estado, a responsabilidade é subjetiva? Como é que agora essa tese está dizendo que ela é objetiva, solidária e ilimitada? Está errado. Não, gente, tá não, porque aqui tem uma especificidade. Olha só o que que a tese diz. Responsabilidade do Estado por dano ambiental decorrente de sua omissão no dever de controlar e fiscalizar. Agora vamos ler isso aqui, ó. Nos casos em que contribua, direto ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, quanto para seu agravamento, consolidação ou perpetuação. E aí, nesses casos em que há uma contribuição direta ou indireta do Estado para o dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, continua sendo solidária e ilimitada, mas de natureza objetiva. Caso concreto aqui, gente, inclusive esse caso concreto saiu no informativo 758 do STJ, foi o ARESP 1.756.656 do Estado de São Paulo, e nesse caso concreto, o município já tinha ciência do dano ambiental há mais de 6 anos e nunca agiu para impedi-lo. Então aqui, gente, aquela omissão que é quase uma ação, né? O município ele foi formalmente informado do dano ambiental, ele sabia que esse dano ambiental estava ocorrendo formalmente, não tem discussão. E mesmo assim optou por permanecer inerte. Então, nesse caso aqui, a omissão é uma quase ação, de forma que aqui também será responsabilidade de natureza objetiva. Tese 3. A tutela ambiental é dever de todas as esferas de governo, à luz do princípio do federalismo cooperativo ambiental, consolidado pela Lei Complementar 140 de 2021. Não, Bruno, aí você está me levando a pagode, né? O que raios é federalismo cooperativo ambiental? Basicamente, gente, esse modelo parte da noção de que os problemas ambientais não são restritos ao âmbito federal, ao estadual ou ao municipal. Na verdade, são problemas amplos que dizem respeito ao Estado como um todo, às pessoas como um todo, enfim, a toda a sociedade, a todas as esferas de governo, e daí decorre a necessidade de um modelo que permita troca de informações, recursos, experiências entre todos os entes, de forma a tomar as medidas mais eficazes no combate ao dano ambiental. Certo, mas ainda está abstrato. Vou dar um exemplo prático. Artigo 15 da Lei Complementar 140. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses: inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente no Estado ou no DF, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até sua criação. 2. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as funções administrativas municipais até sua criação. 3. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até sua criação em um desses entes. Em resumo, não tem no Estado um ente, um órgão ambiental competente para realizar o licenciamento, quem faz é o Estado. Não tem no Estado, quem faz é a União. Não tem no Estado nem no município, quem faz é a União. E daí temos várias decorrências práticas. Como as próximas teses tratam também sobre esse tema, eu vou deixar para aprofundar já comentando as próximas teses, então vamos lá. Tese 4. O ordenamento jurídico brasileiro confere a todos os entes federativos o dever poder de polícia ambiental, que engloba a competência de fiscalização, regida pelo princípio do compartilhamento de atribuições, e a competência de licenciamento, na qual deve prevalecer o princípio da concentração mitigada de atribuição. Para entender isso aqui, precisamos ler o artigo 17 e o parágrafo 3º da Lei Complementar 140. Artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
Então, o que disse aqui o caput? Vamos lá. O órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, ele vai também ser o responsável por lavrar auto de infração ambiental e por instaurar processo administrativo ambiental com o objetivo de apurar eventual infração. E aqui diz o parágrafo 3º, que o disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Então vamos lá. Primeiro disse que o órgão responsável pelo licenciamento, ele também é o responsável por lavrar auto de infração e instaurar procedimento administrativo ambiental. É isso que disse o caput. O parágrafo 3º diz assim, beleza, mas os outros entes também podem fiscalizar, especialmente quando se tratar de um empreendimento que seja efetivamente ou potencialmente poluidor ou utilizador de recursos naturais. Beleza. Mas, apesar do parágrafo 3º trazer essa possibilidade, que inclusive decorre do princípio do federalismo cooperativo, ele traz que haverá prevalência sempre daquele auto de infração que foi lavrado pelo ente licenciador ou autorizador. Então, aqui, o que o parágrafo 3º diz? Que, na prática, prevalece a atuação do ente, que é o ente legitimado a realizar o licenciamento ou autorização. Tá, mas isso dá brecha a situações complicadas, não dá? E se o ente que é o competente ao licenciamento tiver omisso? E aí, como é que fica? Fica por isso mesmo? Gente, aí o STF, na DEI 4757 do Distrito Federal, essa DEI foi julgada em 2022, saiu no informativo de número 1079 do STF, ele deu uma interpretação conforme a Constituição, esclarecendo que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva do outro ente federado, desde que comprovada a omissão ou a insuficiência na tutela. Então, basicamente, o ponto-chave aqui do final foi isso, uma interpretação conforme a Constituição, com o objetivo exatamente de afastar essa interpretação que possibilitaria a omissão de um ente e, mesmo assim, a prevalência dessa omissão sobre a atuação de outro ente. Tese 5. Na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável das áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que é disciplinado pelo artigo 4, caput, inciso 1, a linha A, B, C, D e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. O que diz o artigo 4º do Código Florestal? Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais, urbanas, para efeitos dessa lei, aí inciso 1, as faixas marginais de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de, aí temos o inciso A ao E, então 30 metros para cursos d'água de menos de 10 metros de largura, 50 metros para cursos d'água de 10 a 50 metros de largura, 100 metros para cursos d'água de 50 a 200 metros de largura, 200 metros para cursos d'água entre 200 e 600 metros de largura e 500 metros para cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Questionou-se, entretanto, a constitucionalidade por entender que estava diverso daquilo que já estava previsto na Lei 6766 de 76, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que na época dessa ação tinha o seguinte texto lá no artigo 4º, inciso 3A. Ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio de ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado,
E aí veio a polêmica dizer que, na verdade, essa previsão aqui do novo Código Florestal, ela estava incompatível com aquilo que estava na lei do parcelamento do solo urbano. Inclusive, ressaltando-se que essa modificação na lei do parcelamento do solo urbano, que trouxe essa redação ao inciso 3A, ela era de 2019, então era até posterior à previsão aqui no novo Código Florestal. Novo assim, né? Novo entre aspas, aí 2012. Mas, gente, o fato é que aquilo que está no Código Florestal é mais protetivo, deve ser aplicado. Inclusive, esse dispositivo aqui da Lei de Parcelamento do Solo Urbano nem está mais vigente, já foi alterado lá em 2021, e atualmente o inciso 3B faz referência exatamente àquilo que determina o Código Florestal. Então, tudo ok, não existe dúvida, perfeitamente vigente aqui esse dispositivo. As teses 6, 7 e 8, na verdade, são pedaços de uma tese que foi fixada no IAC tema 13. IAC é incidente de assunção de competência. Nesse tema foram fixadas 3 teses, todas são grandes. Então aqui eu acho que não adianta eu ler tudo e depois explicar, porque vai ficar todo mundo perdido. E eu vou fazer aqui um pouco diferente. Eu já vou lendo as teses que foram fixadas e já vou explicando, porque senão depois vai ficar tudo perdido. Vamos lá. Tese A. O direito de acesso à informação no direito ambiental brasileiro compreende a transparência ativa, a passiva e a reativa. O que é cada uma dessas? A transferência ativa é o dever de publicação na internet dos documentos ambientais detidos pela administração e não sujeitas a sigilo. Então, ativamente, a administração pública deve já publicar, inclusive na internet, todos os documentos ambientais que não estão sujeitos a sigilo. Transparência passiva, o que isso quer dizer? É o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais que não estejam publicadas. Então, a partir do momento que a administração não publica, ela pode ser requerida e aí ela precisa publicar esses documentos, entregar esses documentos específicos, e essa é a tal da transparência passiva. E temos também a transparência reativa, que é o direito a requerer a produção de informações não disponíveis para a administração. Então imagina que a administração não tem um dado que era fundamental, que ela deveria ter. Então imagina, você bate lá na porta da administração pública e diz: moço, quantos hectares da floresta amazônica foram derrubados no ano de 2022? E aí o moço disse: sei não, faço nem ideia. E aí você diz: pô, administração, pelo amor de Deus, isso é um dado fundamental. Descobre aí, produz aí esse dado. Se não dá mais para fazer em 2022, faz em 2023. Então veja como é diferente da transparência passiva. Na transparência passiva, a administração pública já tem o dado, ela só não deu publicidade. Na reativa, ela ainda tem que produzir o dado, porque o dado nem existe. Então, 3 conceitos aqui extremamente importantes: transparência ativa, passiva e reativa. Tese B. Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita ao controle judicial nos seguintes termos: na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar; na transparência passiva, de enquadramento das informações nas razões legais e taxativas de sigilo; e na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente. Então, olha só, a tese B, ela vem para trazer mais complexidade àquilo que já veio na tese A. Ele diz: olha, Estado, é tua obrigação ter transparência em matéria ambiental. Então, sempre que alguém demandar, requerendo dado, requerendo transparência, em regra você vai ter que trazer esse dado. Quando é que você não vai precisar trazer esse dado? Como é que você justifica? No caso da transparência ativa, você justifica que não publicou por razões administrativas adequadas. Então você diz: olha, eu tive aqui um motivo para não publicar, e aí você vai ter que trazer que motivo foi esse motivo tem que ser válido. Na transparência passiva,
você vai ter que demonstrar que era hipótese de sigilo. Então você disse assim, olha, você me requereu, mas eu não vou poder te entregar, porque aqui realmente é uma hipótese de sigilo. E aí são hipóteses legais e taxativas. E no caso da transparência ambiental reativa, você vai ter que demonstrar que não é razoável aquela pretensão de produção daquela informação que até então não existe. Então, como é que você se defende, Estado, para não ter que dar publicidade a algo em cada um desses termos aqui? Na ativa, você demonstra a razão administrativa para não publicar. Na passiva, você demonstra que é hipótese de sigilo. E na reativa, você mostra que não é razoável produzir aquele determinado dado, seria extremamente custoso e que não existiria uma vantagem que justificasse. Tese C. O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel de interesse público, inclusive as ambientais. E aqui, no caso concreto, o que aconteceu? O Ministério Público, isso aqui foi no RESP 1.857.098 do Mato Grosso do Sul. Nesse caso concreto, o Ministério Público requereu, como uma forma de proteção do meio ambiente, que fosse registrado na matrícula dos imóveis rurais de determinada região que esses imóveis rurais estariam abrangidos por áreas de proteção ambiental, por APAs. E aí, primeiro ponto, é obrigatório esse tipo de registro? Não, não seria necessário. Tanto é que se falou aqui que se tratava de uma averbação facultativa. Mas olha só, é uma averbação facultativa, ok. É vedado? Não. Então é possível. E nesse caso concreto, essa averbação da APA no registro do imóvel tinha um objetivo muito claro de tutelar o meio ambiente. Então, perfeitamente possível, não existe nenhuma vedação legal, então sim, é possível escrever na matrícula do imóvel que este imóvel, na verdade, está em área de proteção ambiental. E a tese D complementa a C. O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às suas funções institucionais. Então é isso, né? O Ministério Público pode sim requerer. Uma das funções institucionais do Ministério Público é a proteção do meio ambiente, então ele pode requerer que sejam inscritos nas matrículas dos imóveis de determinada região que esses imóveis estão situados em áreas de proteção ambiental. As teses 9 e 10 serão analisadas conjuntamente, porque dizem respeito ao mesmo caso concreto. Tese 9, em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema do Rio Sergipe, afetando significativamente por cerca de 6 meses o volume pescado e a renda dos pescadores na região afetada, sem que tenha sido dado amparo pela poluidora para a mitigação dos danos morais experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se justifica em sede de recurso especial a revisão do quanto arbitrado a título de compensação por danos morais em R$ 3.000. Tese 10. O dano material somente é indenizado mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes desassociada do dano efetivamente demonstrado nos autos. Assim, se durante o interregno em que forem experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de defeso, incidida a proibição sobre toda a atividade de pesca do lesado, não há a cogitar em indenização por lucros cessantes durante essa vedação. Dois comentários aqui sobre essas teses. Primeiro, não são teses. Tese é algo que você fixa em abstrato com o objetivo de ter aplicação em casos concretos. E aqui, na verdade, aparentemente faltou tese para colocar e eles pegaram um julgado concreto, específico e disseram que era uma tese. Então, não são teses. E segundo ponto, esse termo interregno, que foi utilizado aqui da seguinte forma: se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve período de defeso. Interregno eu pesquisei no Google e é o intervalo entre dois reinados, mas aqui foi utilizado como sinônimo de intervalo mesmo. E, gente, o caso concreto aqui foi um vazamento de amônia que ocorreu
em 5 de outubro de 2008, ocasionada por uma fábrica de fertilizantes que é subsidiária da Petrobras. E esse vazamento aconteceu no Rio Sergipe, em uma área de vegetação, de mangues. Então foi algo muito complicado, causou um dano ambiental muito grave e prejudicou os pescadores da região. Então, tratou-se aqui de um direito individual homogêneo e, no final das contas, essa empresa foi condenada a pagar R$ 3.000 a título de danos morais a cada um dos afetados. E danos materiais? Aí realmente não houve condenação por danos materiais, porque nesse período em que a região ficou contaminada, coincidiu com o período de defeso, então nesse período realmente era proibido qualquer tipo de pesca, e por isso entendeu-se que não foi demonstrado dano material, mas dano moral, sim, e aí os pescadores foram indenizados em R$ 3.000 cada. Meus amigos, por hoje foi isso. Deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que eventualmente tem interesse nesse tipo de conteúdo, ajuda muito o canal a crescer e incentiva a gente a continuar com esse trabalho. Acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer a editora integrada, o mapa do aprovado e o Clube da Lei. Com certeza nós temos muito a contribuir nessa tua jornada rumo à aprovação. Seremos parceiros até lá e eu tenho certeza que vai ser muito em breve a aprovação e nomeação. E é isso, meus amigos. Eu agradeço vocês. Até a próxima.